Isso aí, boa tarde, mais um clube. Muito bom estar aqui novamente com vocês. Semana passada falamos aí um pouco mais sobre o Now Create e hoje vamos continuar esse assunto aí, falar um pouquinho sobre o Ridak. Fica aí, vamos acompanhar, mas primeiro vamos a assuntos habituais, aqueles aos quais sempre comentamos um pouco aqui. Vamos passar pelos temas. Estamos aí chegando na versão Washington. Em breve, totalmente disponível a todos os clientes. E sempre, lembrando que sempre temos três, né? A hora que chegar efetivamente na release Washington, você vai ter que estar aí em uma dessas três aqui, né? Washington, Vancouver ou Utah. Aqui é a nossa grade de produtos. Nós já fizemos alguns vídeos sobre ela, falamos sobre cada um dos produtos. Vamos ser insistente. É bom que, mesmo que você não trabalhe com algum desses produtos, saibam que eles existem. E aí também temos aí, a gente falou aí sobre certificações, o que que tem em cada uma. Então, tem produto que tem mais de uma certificação. Vai lá, procura esse vídeo, assista, tenha mais conhecimento. Voltando aqui na release, né? Só trouxe outra imagem e estamos aqui, ó, na Washington, quase na current release. E você sempre vai ter três aí que você vai ter que estar em uma dessas três releases em sua instância. Aqui, ó, nosso slide onde falamos onde adquirir mais conhecimento. Tem vários lugares. O Udemy hoje é um canal oficial aí da própria ServiceNow. Então, se você vê lá na trilha, se você procurar lá no Journey, não sei se alguém busca ali pelo Journey, normalmente eu ensino o pessoal a buscar qual é a trilha de ServiceNow ali pelo Journey, tá lá em cima, entra no Now Learning, lá do lado esquerdo tem o Journey, você vai ver que o Udemy já faz parte ali. Você comprar alguns cursos no Udemy, a compra é pelo próprio ServiceNow, e aí você vai fazer o curso da ServiceNow lá no Udemy. E tem outros canais aí, deixei aí alguns vídeos que fizemos também, tem canais, quais são os canais oficiais, quais são os canais em português. Tá aí, tá linkado aí, seja onde você está assistindo, seja no YouTube, seja no Spotify. Tá aí, tá disponível para você esse vídeo aí. Deixamos também na descrição aí para vocês. E em breve, aí, estamos chegamos em março. Hoje é dia 1, logo mais estaremos aí no evento, no Snug Brasil, em 20 de março de 2024. Lá no Vibra São Paulo. Se você conhece São Paulo, se você está em São Paulo, mais antigo, é lá perto do que era o Transamérica, hoje nem está mais lá. O que era o Credit Car Hall, hoje é Vibra São Paulo. Aqui também o Knowledge vai acontecer em breve, dia 7 a 9 de maio, e é um evento mundial, junta todos os países aí, todo mundo aí, as principais pessoas, principais profissionais envolvidos com o ServiceNow. Então vamos lá para o Now Create. A gente falou aqui no Now Create, apresentamos isso aqui, veja o vídeo. Semana passada falamos sobre a matriz RACI e agora vamos falar um pouquinho aí sobre o RIDAC. Ok, RIDAC, mas o que é isso, né? Se você está familiarizado com o projeto ou mesmo com PPM, ITBM, seja lá como você fala, como você usa a nomenclatura, isso sim está dentro da parte de projeto que está dentro do ServiceNow, mas aqui nós estamos falando do projeto para implementar o ServiceNow. Mas é sim a mesma coisa. Então vamos lá, vamos falar em cada uma dessas partes e o que que é cada uma das letrinhas, né? O que que é o RIDAC? A gente deixou aí, tá um pouco ali, mas o que que é risco, né? O risco é alguma coisa que você vai tentar identificar
Aí depois você vai analisar, vai priorizar, vai planejar esse risco e vai, claro, rastrear, monitorar durante esse ciclo de vida que você tem aí, seja uma demanda, seja um projeto, você vai estar avaliando isso para você trabalhar. Aí em seguida nós temos um issue. Um issue é alguma, vamos dizer, alguma preocupação, algum desafio, algum problema, o que você tem aí no decorrer desse projeto. E a palavra issue é usada exatamente desse jeito, tá? Quando, quando se usa aí algumas ferramentas concorrentes, imaginavam que isso ia entrar inclusive na V4 do ITIL. Já você pode ver aí dentro de algumas plataformas escrito issue. Issue é algo um pouco mais genérico do que, por exemplo, você imaginar que é um incidente, tá? Então esse é o ponto exato aí. É a questão que você tem que abranger. São várias áreas, vários problemas. Pode ter um problema técnico, pode ter um problema de negócio, pode ter um obstáculo no meio do caminho, sei lá, um conflito de recurso ou qualquer situação que possa sim impactar negativamente o andamento dessa visão que você elaborou, que você planejou inicialmente. Então, você vai registrar lá um issue e vai trabalhar em cima dele para identificar, vou mostrar depois a seguir aí exatamente como elas estão linkadas, mas você vai definir ações para você poder corrigir esse risco ou mitigar o risco de alguma forma para resolver esse problema identificado. Em seguida, nós temos o D ali, que são decisões, né? Em inglês, decisions, que vai ser exatamente a tomada da decisão durante essa execução, durante a execução dessa atividade aí, que é o risco identificado. Então, você vai ter escolhas estratégicas e operacionais, que logo vão afetar o progresso e também vão afetar o resultado do projeto. Vamos dar um exemplo aí depois, pegar uns próximos slides aí, tentar deixar mais claro exatamente o que é e o que define cada coisa. Então vamos lá, nas ações, você vai ter ação, comentei um pouquinho ali, ação específica que você vai tomar com aquela decisão. A decisão vai te levar a ações a serem realizadas, que são as medidas concretas para você mitigar ou eliminar o risco ali que você identificou. E assim você vai implementar eh, essas decisões e você chega ali efetivamente, com as ações, você chega nas changes, que você vai ter ali uma possível change aqui são changes de projeto, tá? Né? Se você está acostumado com a IT aqui, não é essa change que nós estamos falando. É claro que depois lá na frente pode envolver uma change do software em si, mas nós estamos falando em mudança no escopo do projeto inicial. Porque se você tem um risco, ele pode ser alcançado. Se o risco pode ser alcançado, você pode ter uma mudança. Imagine por acaso que ó, algum profissional, algum membro do time aí fundamental saiu do projeto por qualquer motivo alheio à vontade, você pode ter um impacto no cronograma e você vai precisar fazer algo, você vai precisar tomar uma decisão, você vai tomar a sua ação e você pode ter necessário nesse longo do caminho executar uma change de projeto em relação a isso. Então aqui nós temos o exato ponto, o que liga com o que ali do RIDAC. Então nós estamos falando o quê? Que nós temos o risco. Então, como eu comentei ali, né, antes, nós temos o risco você vai ter ali, você vai identificar ele, vai marcar quais são os problemas que você tem. Vamos seguir esse caminho aqui, tá? O caminho mais fácil. Então, eu vou ter uma decisão, identifiquei ali, o membro saiu, eu tenho um risco, o risco aconteceu, qual é o problema do membro sair? Imagina que é
a principal pessoa ali que conhecia o negócio, de repente, esse membro saiu, ele tinha toda a informação, então você precisa tomar uma decisão, a pessoa saiu, quem mais conhece isso? Se tiver alguém, ótimo, você já tem a decisão, ele vai ser substituído por alguém que tenha o mesmo conhecimento ou quase o mesmo conhecimento do negócio. E com essa minha frase, inclusive, você já tem ação. A ação é substituir esse membro, só que talvez você tenha aí, para a substituição desse membro, algum custo adicional que não era esperado, seja hora extra, ou seja, migrar ele de projeto, que ele estava em um projeto e agora precisa vir para esse projeto. Você vai ter essa mudança aí e vai estar totalmente ligado àquele risco inicialmente identificado. Dentro do PPM, você tem até como conhecimento geral, né, dentro da aplicação, você vai ter toda esse mapeamento lá na parte de projeto. Não trouxe essa imagem aqui, pessoal, mas já gravamos vídeos anteriores que mostramos a parte do ITBM, do PPM aí, hoje SPM, né? Ele tem toda essa grade do RIDAC ali para ser cadastrado dentro do projeto e você consegue obter toda esse relacionamento e fazer todo esse trabalho, e ali você tem um cálculo de risco, tá? E ali, dentro do cálculo de risco, você tem peso, você tem diversas coisas que você pode configurar dentro da ferramenta. Então vamos lá, vamos para um exemplo pequeno, né? Tentar deixar um pouquinho mais claro para todo o que é exatamente esse risco, como seria identificado, como seriam as ações. Vamos imaginar que nós temos um pequeno projeto aí, como nós falamos de ServiceNow. Vamos imaginar que é um desenvolvimento de software aí, não, não importa qual você está imaginando. Sei lá, quem é mais antigo vai imaginar a gente falava em locadora, quem é mais novo vai imaginar num e-commerce. Não importa o que você está imaginando, eu atualmente imagino sempre uma implementação do ITSM, que é o projeto padrão que realizamos com o ServiceNow. Padrão, digo que é o que mais é realizado aí ao longo do tempo. Então, nós temos um softwarezinho, logo, nós temos aí dentro do projeto diversos riscos, eles sempre existem. Então, imagina que você identificou um risco significativo, por exemplo, uma disponibilidade de recurso técnico. Alguém que é totalmente especialista e ele é crucial para o desenvolvimento aí do sistema. Só imagina que existe um profissional que só ele conheça algo, só ele sabe apertar o parafuso ali. É, então, ele era o único especializado. A equipe já sabia desse risco, então e se você identifica isso, como você sabe que existe alguém totalmente especialista, você procura formas proativas para você tomar decisões e tomar medida para que esse risco não seja alcançado. Esse é o objetivo do RIDAC, nós mitigarmos o risco para que ele não seja alcançado. Então nós vamos tomar essas decisões, nós vamos pensar um pouquinho, certo? E aí nós vamos ter ações com isso. Qual é a decisão que você vai tomar? Você vai fazer algo em relação a essa falta dessa pessoa, esse profissional? Você precisa tomar essa decisão e saber exatamente o que vai fazer. Aí você toma a sua ação, já sei, por exemplo, foi até meu exemplo, uma parte do exemplo anterior, você tem a sua própria ação. Tendo a ação, você vai tomar a change e vai identificar aí qual que é exatamente a ação que foi implementada para resolver todos os conflitos e manter esse time alinhado para você ter um sucesso em seu projeto de forma estruturada, com as decisões informadas a todos, implementando todas essas mudanças que foram necessárias, e foi identificado lá. Lembra que nesse caso
algo proativo, você já sabia que poderia ocorrer esse risco, e então você vai entregar o projeto com sucesso. O sucesso é o objetivo de você usar o Ridac. Aí eu trouxe um pouquinho aqui, né? Falamos um pouquinho ali do SPM. Então, como é que isso é tratado, a parte de gerenciamento de risco é tratado dentro do ServiceNow. Trouxe aqui um pouquinho também o GRC, né? Hoje o ERM, de lá dentro. Esse segue o mesmo processo, tá? Então você tem um risco, no fundo é o que a gente comentou. Então você cria ali o risco, vai procurando qual que é a sua identificação, o que você exatamente vai fazer, quais são as possibilidades de risco. Talvez você tenha, talvez não tenha esse, esse risco, e aí você vai identificando todos eles, não importa qual seja, você vai identificando as partes, tudo que pode acontecer. Por exemplo, como eu comentei, uma pessoa poderia ser um recurso, imagina que um dos riscos também, claro, é o próprio computador, hoje, computador da pessoa, mas imagina, hoje em dia as equipes são remotas, imagina que essa pessoa é, mora num local isolado, difícil acesso, onde um equipamento demora uma semana para ser substituído, por exemplo. Então você tem diversas coisas que podem acontecer no caminho. Depois nós temos uma parte aqui da avaliação. Então você vai ter a avaliação do risco, você vai ter uma estratégia de resposta, você vai passar a responder esse risco para você poder, claro, responder, monitorar, que são os próximos passos ali. Então, na hora que você for responder a cada um dos riscos, você tem cada tarefa ali até que ela seja encerrada e possa ser monitorado e, por fim, é, retire de aposentado aqui, tá? É a mesma coisa que encerrado. Por fim das contas, seria a mesma coisa que encerrado, né? E você finaliza o seu processo de gerenciamento de risco. Exatamente o que nós temos em projeto. Então, trouxe essa pequena analogia, o detalhe do gerenciamento de risco. E por fim, algo que é bem conhecido, o que nos traz o gerenciamento de risco exatamente, né? Quando a gente fala em risco, em projeto, o que pode acontecer em projeto, todo mundo fala exatamente os mesmos pontos. E nós temos aqui uma triangulação que nós estamos falando em escopo, custo e tempo. Qualquer coisa que você mude, você pode envolver isso. Se você aumentar o escopo, você vai aumentar custo e vai aumentar o tempo. Se você precisar aumentar o tempo, você vai aumentar custo. E por assim vai. Então, o que nós temos aqui é o custo. O custo é exatamente o orçamento que você tem. O tempo é a linha do tempo, é a parte mais fácil de entender. E o escopo aqui é a parte onde muitas vezes dentro de um projeto é subjetiva, não foi escrito exatamente o que é. O cliente entende uma coisa, você entende outra, e está entregando, você, é o fornecedor. E aí você precisa detalhar exatamente isso e mapear exatamente o que vai ser entregue. Nada mais, no fim, nada mais do que, por exemplo, o que nós criamos normalmente em uma história, e é assim que ele é definido, com esses três pilares aí. Então, se você imaginar, isso aqui pode ser imaginado em qualquer situação, tá? Então, gerenciamento de risco está em todas as partes, não só em projetos de tecnologia. Então, imagine algo simples, algo fácil de entender. A gente tem aí gerenciamentos de risco, o risco humano, o risco à vida, existem gerenciamentos de risco de crédito, existe gerenciamento de preço, gerenciamento de transações, reputações. Então, existem várias formas de você gerenciar riscos de diversas coisas, e tudo isso tem o objetivo do quê? De você eliminar e reduzir as probabilidades que esse risco seja atingido. Assim, nós vamos reduzir impacto ou transferir esse impacto, né? Você pode ter, sim, isso.
E você vai ter o plano de contingência para você mitigar esse risco e você vai aceitar ou não o risco, para poder fazer algo e, claro, sempre responder a esses riscos. Mas é isso que tínhamos para hoje. Vamos ver aí se na semana que vem continuamos com essa trilha aí de dentro do nosso objetivo, que é falar do Now Create. Podemos vir com os outros assuntos, mas aguarde aí o nosso próximo conteúdo. Vai ser sobre ServiceNow, vamos falar um pouquinho sobre ele, sobre algum assunto relacionado ao ServiceNow. Hoje foi sobre riscos. É isso aí, pessoal. Agradeço. Até o próximo clube. Até a próxima semana. Abraços.